O salmista está falando aqui acerca das coisas que Deus fez com o seu povo, acerca do que Israel não fez ou fez de maneira errada e daquilo que ele queria fazer e está pronto a fazer se houver um posicionamento certo diante dele. Mas eu vou tratar essa palavra, obviamente, como uma palavra profética para os dias de hoje, uma palavra para os nossos dias e para as nossas vidas, porque a Bíblia ela é extremamente permanente. Não há outro livro tão atual que não seja a palavra de Deus, porque se renova a cada dia. Então Deus fala claramente que ele nos arrancou da terra do Egito. E Egito significa escravidão. E essa escravidão, amados, ela pode ser de vários aspectos. Muitas pessoas eram escravas no mundo das drogas, dos vícios em geral, da prostituição, escravas de outras coisas, escravas de enfermidades, escravas de problemas, escravas de alguma coisa que não as deixava fazer a sua vida ficar normal. Alguma coisa que as prendia. Deus fala para mim, para você, que um dia nos arrancou deste Egito. Eu não sei qual era o teu Egito. Eu sei qual era o meu Egito. Eu sei daquilo que Deus me arrancou, daquilo que Deus me libertou. Eu não sei o que é na sua vida, mas eu tenho certeza que cada um de nós viveu um Egito, ou seja, uma famosa escravidão, mesmo sendo povo de Deus. Repare que quando Deus trata com o seu povo, Deus trata com o seu povo, ou seja, aqueles a quem o Senhor reputa ser dele, ok? Ou seja, nós somos povo de Deus, mas mesmo sendo povo de Deus, infelizmente a gente pode se sujeitar a algumas coisas que nos atrapalham, ou seja, que nos escravizam. É bom que a gente tenha isso em nossos corações para que a gente saiba que Deus quer agir, mas também nós precisamos clamar, precisamos pedir: Senhor, me liberta desse mal, e a gente tem que querer sair também. Não são poucos os exemplos e as situações que nós já vivemos nas nossas vidas. Eu mesmo, como pastor, já ministrei em várias pessoas, assim, que você via que Deus queria libertar, mas as pessoas não queriam ficar livres, porque realmente é complicado. Não é do dia para a noite que as pessoas se libertam ou abandonam as coisas, mas também não vai ficar a vida inteira naquele círculo vicioso. Ou seja, se o Espírito Santo está pronto para agir na minha e na tua vida, e ele vai agir se nós permitirmos, se nós clamarmos, e se através desse Santo Espírito o Senhor age em nossas vidas, certamente haverá libertação. O Senhor nos tirará da terra do Egito, ou seja, daquilo que está nos escravizando a fazer uma coisa que a gente não consegue largar daquilo. Então Deus nos arrancou da terra do Egito e ele falou: abre bem a tua boca e eu te a encherei. Significa que à medida em que somos libertos, somos transformados, Deus nos arranca do Egito, ou seja, Deus nos arranca da escravidão, Deus nos arranca de práticas antigas, e agora estamos como filhos da luz, vivendo conforme o Senhor Jesus quer. Deus fala: agora abre a tua boca que eu vou encher. Significa que Deus está dando uma... Primeiro ele faz algo maravilhoso para mim e para você. Ele nos liberta, nos tira da terra do Egito e nos dá a missão. E a missão está aqui, ó: abre a tua boca que eu vou encher. Então, para a gente poder entender essa primeira parte, nós precisamos entender que Deus sempre estará disposto e pronto a nos arrancar da terra do Egito, ou seja, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos faz ficar presos a alguma coisa e a nossa vida parece que não flui. Deus fala assim: eu estou pronto a fazer isso. É claro que na vida neotestamentária entendemos que pelo Senhor Jesus Cristo somos livres de todo mal, recebemos a libertação, recebemos a transformação e recebemos a salvação. Deus faz o milagre acontecer e dá uma missão: então, abre tua boca que eu vou encher. Significa eu e você seremos usados para pregar, para falar que Jesus Cristo está voltando, para dizer que Cristo é o Senhor. Aqui no nosso canal tem um slogan: pregamos o Evangelho raiz. E eu já falei, eu morro abraçado com esse Evangelho, porque foi esse Evangelho que eu aprendi, é esse Evangelho que eu vou pregar.
Eu não estou muito ligado às coisas que agora acontecem nas palavras da atualidade, muito moderninhas, mas eu estou ligado naquilo que Cristo quer fazer. E eu estou ligado naquilo que realmente é prático para a nossa vida como crente no Senhor Jesus Cristo. E eu entendo que o Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres obedientes à sua palavra. Ponto. Se a gente fizer isso, não tem fórmula mirabolante, não tem coisas do outro mundo, não. Tem a presença de Deus, tem a graça de Deus, tem o poder de Deus, tem a libertação e tem a salvação. Ponto, gente. A gente não precisa inventar mais nada. É só falar que Jesus Cristo está voltando e que Ele quer nos transformar cada dia para nós morarmos com Ele na glória. O Senhor nos arrancou do Egito e o Senhor fala: abre a tua boca, eu vou te encher. Ou seja, vamos pregar. É o que eu estou fazendo aqui, é o que você vai fazer, comentando, compartilhando, em nome de Jesus, deixando esse seu like abençoado e, é claro, participando ativamente, não somente aqui, mas na sua igreja, na congregação onde você frequenta. Alguém pode glorificar Deus por isso? O texto continua dizendo assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Mais uma vez eu quero traçar um paralelo. Israel é o povo de Deus. A grande realidade é essa: Deus, ele faz o milagre acontecer e ele, depois do milagre, ele fala assim: agora você me serve, agora você abre a tua boca que eu vou te encher. E o texto diz que o meu povo não quis ouvir a minha voz. Significa mesmo aquele que é chamado povo de Deus, às vezes não quer ouvir a voz do Senhor. E por muitas vezes não ouve a voz de Deus mesmo. Por muitas vezes se nega a ouvir a voz do Senhor por causa de outras coisas. Por causa das próprias decepções do dia a dia, ou problemas ou dificuldades. E realmente as pessoas, elas acabam cedendo às lutas e provas e não conseguem entender que Deus está no controle, que Deus está provendo e que Deus vai agir. Afinal de contas, Ele é Jeová Jireh. Então nós precisamos entender que Deus nos liberta, Deus nos dá missão e nós temos que então ouvir a voz do Senhor. O texto diz que o povo, ou seja, o povo de Deus, não quis ouvir a voz dele e não quis. A gente fica então analisando o que acontece hoje. Vamos falar de Brasil, tá, gente? Vamos falar de Brasil, vamos falar de igreja brasileira. O que nós, como igreja aqui no Brasil, estamos fazendo para demonstrar que estamos ouvindo a voz de Deus e queremos a presença dele. Porque o que é ouvir a voz de Deus e o que é querer a presença dele, a não ser buscar na sua palavra, viver a sua palavra e entender que a palavra dele vai fazer efeito e nós precisamos que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Ou seja, a gente tem que querer. Isso é querer ouvir a voz de Deus e viver na sua presença. E aí você pode falar: ok, pastor, mas eu faço isso. Como é que a gente vai identificar isso? Como é que eu e você vamos identificar que nós queremos ouvir a voz de Deus, ou seja, nós queremos ouvir a sua palavra, é isso que eu estou pregando agora aqui, e a gente quer a presença dele? Vivendo na presença dele e falando não para as coisas do Egito, ou seja, para as coisas que nos escravizam ou tentam nos escravizar. Sabemos que apenas o Espírito Santo vai nos fortalecer. Gente, o Espírito Santo é Deus, está presente. Palavras do próprio Jesus: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Então nós não estamos sós. O Espírito Santo está em nosso meio. Isto posto, entendemos que Israel não quis, nós queremos. Você quer. Israel não quis, Israel não ouviu, mas eu quero ouvir, você quer ouvir. E nós queremos a presença do Senhor. Só traz para nós bênçãos. Agora, o grande problema é que quando a gente não quer ouvir a voz de Deus e quando a gente não quer a presença dele, olha, o versículo 13 fala assim: pelo que os entreguei aos desejos dos seus corações. Significa que quando eu não ouço a presença de Deus, eu começo a andar conforme aquilo que meu coração está mandando. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E andaram segundo os seus próprios conselhos. Quando eu ando segundo o desejo do meu coração e segundo o meu próprio conselho, coisa boa não vai sair. Eu só vou fazer besteira. Por quê? Porque se eu não estou ouvindo a voz de Deus e se eu não quero a presença dele,
Como eu vou entender que aquilo que eu estou fazendo é de Deus? Como eu vou entender que aquilo que eu estou fazendo não é de acordo com o meu conselho, com o meu desejo? Não dá, né? Então eu preciso entender, primeiro, tem que ouvir a voz de Deus, tem que querer estar na presença de Deus, porque se isso não acontecer, eu caio num grande erro de entregar, ou seja, viver conforme o meu desejo do meu coração e segundo os meus conselhos. Eu não vivo segundo Deus, nem segundo os conselhos de Deus, mas segundo os meus conselhos. E toda vez que eu faço isso, pode ter certeza que dá problema. Vai dar problema, gente. Vai dar problema para mim e para você quando nós, infelizmente, nos comportarmos conforme os nossos próprios desejos e deixar o nosso coração falar mais alto. E as atitudes e decisões que a gente realmente for tomar não serão atitudes condizentes com a palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Você entende o que Deus está falando? Coloca nos comentários aí e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pode acontecer também isso. E Deus fala assim: se meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. E às vezes nós pensamos assim: Senhor, eu te ouvi, eu te quis, mas como é que eu vou demonstrar que eu ouvi a Deus? Quando eu obedeci a Deus. Isso é fato. Porque Deus pode estar falando para mim e para você, mas se a gente não obedecer, entra por aqui, sai por aqui. Simples assim. Não vai fazer diferença a gente ouvir palavras, louvores, ler a Bíblia, mas a gente não conseguir obedecer. Alguém entende o que Deus está falando? Então, por isso que Deus está falando: meu povo não quis ouvir a minha voz. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Porque ouvir a voz de Deus nos remete a andar na presença de Deus. Não há como eu ouvir a voz de Deus e não andar na presença dele. Isso não vai bater. Então, se eu ouvir a voz de Deus, certamente eu andarei na presença de Deus. Se eu ouvir a voz de Deus, certamente eu obedecerei a sua voz. Isso é fato. Em breve, Deus está falando: se meu povo me tivesse ouvido, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. É fato também que cada um de nós tem suas provas, tem suas lutas, tem suas dificuldades e, por que não dizer, tem esses famosos inimigos. Queridos, antes de mais nada, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Mas, infelizmente, existem pessoas usadas pelo diabo que se voltam, que se tornam contra nós. Isso é fato, isso é normal. Não deveria ser tão normal, mas acaba acontecendo, né? Infelizmente. Então, Deus está falando o seguinte: se o meu povo tivesse me ouvido, se meu povo tivesse me adorado, se meu povo tivesse me servido realmente em espírito e em verdade, ele está falando assim: em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Significa que talvez, se nós nos voltássemos mais para o Senhor, se nós realmente quiséssemos servir a Deus mais e mais em espírito e em verdade, algumas coisas já estariam sendo resolvidas em nossas vidas. Não vamos confundir com problemas ou, na verdade, situações de plantação e colheita. Ou seja, processos que a gente vai viver e que são completamente inerentes a tudo isso aqui. Que ainda é assim, quando a gente está no processo, ainda que a gente esteja fazendo tudo certinho, as lutas vão ser tremendas. É o processo, mas a gente vai vencer. Eu estou falando aqui no termo de obediência, no termo de se colocar à disposição do Senhor, deixar Ele agir em nossas vidas, ouvir a voz dEle, praticar a palavra dEle e não sair da presença dEle. Porque Deus em todo tempo fala: eu libertei vocês, mas abra a tua boca, ou seja, abra as vossas bocas. Ou seja, Deus quer que a gente pregue, dê bom testemunho. Ok? E Deus está falando: vocês precisam me ouvir, vocês precisam estar na minha presença. Porque Ele fala aqui: meu povo não quis me ouvir. Se o meu povo me ouvisse, me obedecesse, eu faria coisas tremendas. Significa: em breve abateria os seus inimigos. Olha o texto aqui. E voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então, queridos, a realidade é que Deus pode fazer coisas e vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas mediante nossa obediência. Eu estou falando aqui basicamente de obediência, de ouvir a voz de Deus,
de obedecer a voz do Senhor e de andar na presença dele, para que as coisas possam fluir em nossas vidas. Gente, quem não quer, parênteses aí, gente, quem nos dias de hoje não quer que as coisas fluam, pelo amor de Deus? São lutas pessoais, particulares, financeiras, conjugais, sentimentais. É luta para dar e vender. Quem não quer que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar? Você quer, eu quero. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos obedecer a voz do Senhor. Vamos guardar a palavra dele em nossos corações. E, é claro, estaremos sempre à disposição dele, para que a obra dele flui em nossas vidas. Verso 15. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado. Deus está falando claramente que vai atuar na vida de quem aborrece. Ou a pessoa se conserta de Deus, ou a pessoa nunca mais fica na presença de Deus. Isso é fato. Até porque não tem meio termo com o Senhor. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Mas esse último texto aqui é uma promessa maravilhosa, porque é isso que nós precisamos. Ou pelo menos que a gente está querendo, né? E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. É tudo que nós queremos, né, gente? Vamos combinar? Nós queremos ser abençoados, nós queremos beber a água da rocha, ou o mel da rocha, ou seja, nós queremos o melhor de Deus em tempos tão difíceis, tão problemáticos, mas tem que haver uma contrapartida. E qual é a nossa contrapartida, gente? A contrapartida está no texto que nós lemos aí, nos primeiros textos que nós lemos. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos obedecer a voz de Deus e precisamos estar na presença do Senhor, independentemente de como as coisas estão. Nós não nos guiamos por vista, nós andamos por fé, e é por isso que nós estamos na presença do Senhor. Ou seja, o que é não se guiar por vista? A gente não espera tudo ficar legal para falar glória a Deus. A gente não espera as coisas se solucionarem para falar aleluia. A gente não espera, enfim, as coisas serem resolvidas para falar que bom, Deus, obrigado. A gente vai agradecer. Mas oferecer sacrifício de louvor é, antes de tudo acontecer, falar: Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te exalto, porque eu sei que tu estás no comando da minha vida. Estou oferecendo a Deus sacrifício de louvor porque estou passando a prova, estou passando uma dificuldade, e mesmo assim estou dando glória a Deus de todo o meu coração. Eu não estou dando glória a Deus fingidamente ou forçosamente, sabe? Porque a gente não consegue, né? Tem que ser lá do fundo do coração. Não adianta. Nós não vamos agradar a Deus por palavras. Deus sabe até onde vai a nossa sinceridade. Então, não adianta a gente querer fazer que realmente está agradando a Deus, quando Deus sabe que a gente não está agradando a Ele. Resumindo, quando Deus promete isso para a gente, e eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel saído da rocha, Deus está falando que Ele faz milagre por nós. Ele nos abençoa, Ele nos dá graça, Ele faz vir a provisão na hora certa, Ele faz as coisas acontecerem na hora certa, Ele faz com que milagres aconteçam. Gente, vivemos dias, ou vivemos problemas, a gente vê, né? Eu vejo muita gente com problemas financeiros, pessoais, particulares. E essas coisas parece que estão se alastrando, né? E mesmo com o povo de Deus, muita gente sofrendo isso. Deus quer agir por nossas vidas. Deus quer agir pela tua vida. Deus quer fazer o milagre acontecer. Mas nós necessitamos sempre estar na presença do Senhor, buscar a presença de Deus, obedecer a sua face, a sua voz, a sua palavra. E é claro, queridos, entender que o período de prova não vai fazer a gente desistir, abandonar, murmurar, reclamar. Senão a gente desiste pelo meio do caminho. É o famoso processo. E para isso a gente vai entender que para estar na presença de Deus não é fácil. O reino de Deus é tomado à força. A porta é estreita mesmo, não tem para onde correr. Então é com choro, é com lágrimas, é com pranto. Mas a Bíblia diz, o salmista fala, que aquele que vai levando a preciosa semente andando, chorando, vai voltar colhendo os seus molhos. Ou seja, vai voltar feliz. Valeu a pena. Você vai falar um dia, valeu a pena não desistir, valeu a pena ficar na presença de Deus, valeu a pena adorar e glorificar Deus na angústia, na dificuldade, valeu a pena, você vai falar. Mas agora é necessário você continuar adorando e glorificando a Deus. Não é hora de você parar, e jamais será hora de você parar. Não é hora de desistir, jamais será hora de desistir, porque Deus nos convida para avançarmos. Deus te convida para você avançar. Deus te convida para você
Não dar a volta, não olhar para a retaguarda, olhar para frente, avançar, porque Deus está te chamando para a conquista. Deus está te chamando para ser mais que vencedor. Não é fácil? Eu não estou falando aqui que é fácil, mas o Senhor está falando para você, eu vou ser contigo. Então, vamos caminhar, porque Ele está conosco. Então, se Ele é maior, Ele está conosco, porque Deus quer fazer isso por mim e por você. Mas a gente tem que obedecer. Ele quer saciar a nossa fome, Ele quer nos sustentar com trigo mais fino. E como diz aqui o texto, né? Saciar com o mel saído da rocha. E aí, se eu posso traçar aqui um paralelo aqui, né? Desta palavra aqui profética, saciar com o mel que sai da rocha, né? Sustentaria com o trigo mais fino e o mel que sai da rocha. Tá dando para entender? Trigo mais fino. Do trigo se sai o pão da vida é o Senhor Jesus Cristo. E quem é a rocha eterna? É o Senhor Jesus Cristo. Dessa rocha vem algo doce e maravilhoso, vem um mel, aleluia, vem alimento para as nossas vidas. É o que Deus faz comigo, contigo, é o que Ele quer fazer. Sobre nossas vidas está o poder do Senhor Jesus Cristo, e isso precisa se fazer real. Você tem que sentir. E como é que eu vou sentir, pastor? Dando ouvido à voz do Senhor, obedecendo a sua palavra e jamais saindo da presença dEle. Guardando a palavra dEle, falando, Senhor, eis-me aqui. Estou passando por essa prova, estou passando por essa luta, mas eu não vou desistir. Eu vou seguir em frente, te servindo, te adorando, guardando a tua palavra e te peço, Senhor, usa-me. Se coloque à disposição do Senhor, porque Deus vai te usar no meio da prova, da dificuldade. Deus vai te usar. Deus vai fazer coisas maravilhosas acontecerem. Tenho certeza disso. E eu tenho certeza absoluta que coisas tremendas acontecerão, a começar da tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal, na tua vida particular, na tua vida conjugal, na tua vida sentimental, na tua vida financeira. Enfim, as coisas vão começar a fluir. As coisas vão começar a dar resultado. Você vai ver Deus operando, Deus transformando, Deus fazendo milagre acontecer. A gente não pode sair da presença dEle, a gente não pode desistir, a gente não pode murmurar. Quer dizer, poder a gente pode, né? Na verdade, a gente pode. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, você pode até fazer, só que, infelizmente, vai arcar com as consequências. Então, a gente não deve fazer isso. Nós precisamos estar na presença dEle, adorando, glorificando e falando, Senhor, eis-me aqui, quero ser usado por Ti e preciso da Tua graça e da Tua paz sobre a minha vida. Então, que você tenha recebido essa palavra no teu coração e que você coloque agora nos comentários. Eu creio que Deus falou comigo em nome de Jesus.